Tudo bem? Tenho uma novidade. O livro Bitcoin para Todos chegou, finalmente. Novo lançamento da editora Axia, a primeira editora brasileira especializada em Bitcoin. Então, como vocês sabem, foi por meio de um livro que eu despertei meu interesse e eliminei a rejeição que eu tinha com o Bitcoin, porque eu imaginava apenas mais um passo na construção dos CBDCs, do dinheiro digital controlado pelos bancos centrais. Então, eu conheci o livro Bitcoin Red Pill, do Renato Amoedo e do Alan Chiran, e decidi estudar mais sobre o assunto, e fui estudando, e achei que eu tinha que fazer alguma colaboração para que outras pessoas entendessem o que eu entendi. E vocês sabem que eu sou um ferrenho defensor do livro, né? Principalmente físico, porque ao longo do tempo ele se mostrou a melhor ferramenta de aprendizado para qualquer assunto. E hoje, diante do mundo que nós estamos, ele ainda tem a vantagem de ser a mais difícil de sofrer censura, né? Então, eu queria fazer um livro, mas como leigo, era impossível escrever um livro, embora eu já tenha aprendido bastante em comparação a, ao que eu era há um ano e meio atrás. Eu decidi convidar exatamente as pessoas com quem eu mais aprendi, pessoas de reputação, de conhecimento, com didática e com paciência para ensinar, né? Disponibilidade para participar do livro, e com isso nós temos outros 13 autores, né? São eles o próprio Renato Amoedo e o Alan Chiran, os autores que me despertaram com o seu livro Bitcoin Red Pill. O Renato escreveu a apresentação e o Alan Chiran escreveu o prefácio. O BTC Dungai, que fez aquela live histórica, que até hoje eu recebo elogios daquela live, Bitcoin é uma introdução. O Dum é também do Intancáveis, é uma pessoa que entende muito do assunto e mostrou uma didática insuperável, assim, no meu entender. Tem o Alan Reicher, que é um dos membros do Bitcoinheiros, que, sem nenhuma dúvida, é o melhor canal do YouTube sobre o assunto, não apenas no Brasil, mas nem fora do Brasil, eu encontrei nada igual. É uma verdadeira enciclopédia, e ele é o sujeito que convenceu os outros, né? Com quase todas as pessoas que eu conversei ao longo das lives que eu fiz, daquela série Bitcoin para Leigos, todos diziam que tinham, de alguma maneira, aprendido algo com o Reicher ou com alguém que aprendeu com o Reicher, né? Então, honrado demais com a presença de todos esses, né? O Jeff Plebs, que é, além de dono do canal Planeta Bitcoin, ele também é o responsável pela primeira revista especializada em Bitcoin no Brasil, a revista Plebs. O Caio Letta, que é um autor que escreve ótimos artigos e é autor do livro O Mundo Mágico do Bitcoin. O Guilherme Bandeira, que tem um dos substacks mais interessantes sobre o assunto, com textos ótimos, e é o tradutor do livro Padrão Bitcoin. O Samuel Isidoro, que é o professor da Quanta e dono do canal Resumo de Livros, que já veio aqui algumas vezes também no canal. Lifad, que é do podcast Don't Trust Verify, que eu já estive lá.
o podcast dos portugueses, que é, além de tratar exclusivamente de Bitcoin, eles ainda tratam com humor, com notícias muito interessantes. O Diego Collin, talvez a maior autoridade em Lightning, né, na camada 2 do Bitcoin, que tem no Brasil, todos eles vieram no canal, já fiz live com todos eles. O Ancap Thor, que é o dono de um canal também no YouTube, e ele foi um dos responsáveis por esse meu despertar. Ele que foi um dos 3 que ficaram cutucando, você precisa ler, você precisa estudar. Então, ele está aqui também. Felipe Ojeda, que é muito conhecido pelo assunto da teoria das 5 bandeiras, ele escreveu sobre isso, ele é também do canal Bitcoin e Liberdade, um sujeito que dá consultoria, cursos, viaja o Brasil todo aí fazendo palestras também. O Jaraguá, que é um membro do Intancáveis, já veio no canal para falar de inteligência artificial, falar sobre Bitcoin, falar sobre até o filme Nefários. Ele escreve sobre a Bitcoin e a Bíblia. Ele é dono do grupo Evangelho BTC, que tem uma abordagem muito original. Assim, ele me indicou vários livros nesse sentido, né, que vão ser também lançados pela Axia, se Deus quiser, em breve. E, por último, uma nota do único leigo que tem aqui, que é eu tento fechar o livro com uma visão de leigo, mas tentando explicar os motivos do livro e por que eu acho que ele é uma excelente maneira, seja para quem está querendo começar a entender, seja para quem quer aperfeiçoar os seus conhecimentos. Porque os autores fizeram abordagens, cada um com um ponto de vista, né? Você veja, tem uma apresentação do Renato Amoedo, prefácio do Alan Chiran, aí a gente tem uma introdução técnica com o Dum, por que Bitcoin, para que Bitcoin, né? As propriedades do Bitcoin, o sistema anônimo, Bitcoin, entropia e liberdade, um plonge na alienação, que fala da questão cultural. Então, aí a gente tem um artigo sobre Lightning, né, do Diego Collin. O ANCAP escreve sobre a relação com nova ordem mundial, com essa tentativa de mudança civilizacional, a teoria das bandeiras, Bitcoin e a Bíblia, e o meu, não confie e verifique. Né? Então, eu acho que todas essas abordagens podem servir tanto para quem está querendo dar o primeiro passo, a primeira leitura, como para quem quer aperfeiçoar, já está lendo as outras coisas, né? Ao longo do livro tem várias indicações também de outros trabalhos, né? E da mesma maneira que o Bitcoin Red Pill me despertou, foi o meu Red Pill desse assunto, eu acredito que esse livro pode cumprir o mesmo papel, né? Então, ele está sendo lançado agora, no dia 22, a gente vai ter um lançamento presencial no Pizza Day. Eu vou colocar aí os links todos na descrição, quem quiser estar lá. Alguns dos autores estarão lá para você pegar as dedicatórias que você quiser. Eu estarei lá com certeza, o Felipe Ojeda, o Jeff Plebs, o Edu Magno, que foi o que fez a capa, eu já ia falar agora, porque olha que capa linda, né? Eu gostei muito da capa. O Edu foi um dos que também ficou ficou insistindo para que eu conhecesse o assunto, e foi ele que, quando a gente se encontrou numa palestra, ele falou: você precisa ler aquele livro que eu já tinha recebido, o Bitcoin Red Pill, mas não tinha lido. E foi por esses que me pressionaram que eu resolvi ler. Então, o Edu Magno vai estar lá também,
nesse evento de lançamento presencial no dia 22 de maio, no Pizza Day, né? Então, se você é aqui de São Paulo, quiser encontrar com a gente e pegar o seu exemplar diretamente comigo e pegar as dedicatórias, é só você se inscrever, porque esse evento precisa de inscrição. Se você não pode ou mora em outro lugar, não dá para vir, o livro já está disponível na minha livraria, livrariaalexandrecosta.com.br, tá? Então, meus agradecimentos especiais aos autores, principalmente, pela disponibilidade, generosidade, meus agradecimentos a toda a equipe que participou da produção, e em nome do Guilherme Borges, o editor assistente, eu agradeço a todos, foi com ele que eu tratei a maior parte do tempo. Mas o editor é Ulisses Trevisan, diagramação da Virgínia, preparação Lorena Horix, diagramação Virgínia Moraes, a capa do Eduardo Magno, e aí teve revisão Juliana Corali, Lidiane Ferreira, Flávia Teodoro, e agradeço ao Conselho Editorial também da Axia, pela confiança, pela parceria de sempre. Então, estamos aí. Se você quiser comparecer no evento do dia 22, aí no link está a inscrição. Se você já quiser adquirir o livro, aproveitando a promoção lá da minha livraria, livrariaalexandrecosta.com.br, tá bom? Obrigado, um grande abraço e boa leitura para vocês.